Com certeza. A Rosana até colocou aqui, né, na Rede Pix. Existe diferença na questão de tempo, espaço, povo e cultura, né? A questão da interdisciplinaridade. Ela que tem um programa terapêutico, né, singular na UBS. Já imaginou se a gente avança, por exemplo, à medida que a gente tem a entrada desses outros conhecimentos, para pensar um pouco mais os contextos, né? No último Pix na pauta, o Jorge Barreto lembrava que toda evidência tem contexto. A evidência por si só, né? E para quem, no meu caso, que trabalho com evidência científica, né? Que leio o artigo, que sou editora de revista, eu sei da limitação que a evidência científica tem de contexto e como a gente precisa avançar e como ela precisa ser qualificada dentro da política pública. Então, a política pública ela precisa da evidência científica, mas ela precisa do contexto. Eu acho que foi um dos erros que a gente teve na pandemia. A gente tinha evidência científica suficiente e a gente desconsiderou o contexto no Brasil naquele momento do negacionismo e de uma outra política que tinha, né, de fazer com que aquelas evidências e todo o modelo científico fosse desqualificado. Então, não adianta ter só evidência científica, né? A gente precisa contextualizar. E eu acho que o Jorge faz um trabalho super interessante quando ele fala da política informada por evidência, né? Tem outros autores hoje que já trabalham com a perspectiva da evidência prática, como uma sistematização importante para qualificar, inclusive, a mudança da prática, né? Porque a vida se faz no cotidiano, na prática, e isso precisa ser trazido, né? O Vala já falava isso há muito tempo. E eu acho que, no caso específico, trazendo para o Brasil, a gente tem um crescimento, isso é óbvio. A gente tem também, eu li esses dias, eu esqueci, infelizmente, o nome, falando que no Brasil as pessoas acreditam muito em horóscopo, né? Então, vou esquecer o nome da matéria, né, desse autor, dizendo que as pessoas aqui têm uma tendência maior, né, e serem mais espiritualizadas. Eu não conheço nenhum estudo comparativo em relação aos outros países, mas a gente sabe que aqui a gente é um povo mestiço, é muito tudo junto e misturado, né? Desde a nossa ascendência africana, eu fiquei com um soco no estômago assistir medida provisória, né? Porque de repente, se a gente tivesse que colocar todos os descendentes africanos para a África, não ia sobrar muita gente no Brasil, não, né? Tirar o sangue negro que passa pelas nossas veias vai ser difícil. Agora, é óbvio que quem carrega o peso, né, do preconceito é quem tem a pele escura, é quem tem mais melanina. Mas a gente não pode negar que a gente é um povo muito misturado, e aí não só a ancestralidade africana, mas a ancestralidade indígena e ainda a ancestralidade ligada aos povos que migraram no Brasil. Então, isso no campo de vista da saúde dá uma mistura enorme. Eu lembro que eu estava num congresso de saúde pública, né, e Samarra dizia o seguinte: nunca vi um povo comer macarrão com sushi, só no Brasil. Isso seria impossível para o italiano. Aquilo me marcou, porque de fato é o que a gente faz. A gente tem self-service, gente. O que indica self? A gente mistura tudo. A gente faz sushi com churrasco e está tudo bem. Né? Para o italiano misturar macarrão com feijão e cortar o macarrão, então, como se fosse, né, mais um elemento do prato, é uma loucura para nós, não, está tudo bem. E eu acho que isso é legal, né? Porque é isso que a gente é essa mistura. E não vai ser diferente no campo da saúde, a gente vai misturar mesmo. Então, se uma pessoa precisa, por exemplo, eu trabalho um pouco no campo da medicina popular, se ela vai no posto de saúde, ela faz a consulta e ela vai precisar ir na rezadeira, se aquela rezadeira ela é parceira e ela faz parte da cultura local, qual é o problema? Para mim, como cientista, pode não ter sentido nem significado nenhum, mas para aquela pessoa tem o maior sentido e o maior significado possível. Inclusive, aquele lugar que aquela mulher ocupa naquele contexto, ela tem um lugar social também, que muitas vezes interfere na família. Né? O caso da parteira, que vai desde o nascimento ao pós-parto e fica madrinha da criança que ela ajudou a parir. Isso não vai acontecer com o médico que fez o parto. Então, eu acho que na nossa cultura todos têm o seu lugar, e aí, mais especificamente, dentro da política de práticas integrativas, eu acho que cada prática tem o seu lugar,
a gente precisa avançar em definir o que é práticas integrativas, né? Talvez não em um conceito teórico, porque a gente trabalha na academia com conceitos teóricos, a política pública não. Então, eu sempre, quando estudava as práticas integrativas, dizia, olha, isso é a política. Mas esse não é, eu usava o conceito de Madel, de racionalidade, para a gente fazer análise. E algumas práticas que estavam na política a gente não analisava, porque não cabia dentro do conceito de racionalidade, era só isso. Então, a academia por si só já é limitante, não dava para abarcar tudo da prática e comparar tudo com tudo, né? São práticas extremamente diferentes, com cosmologias e ideias do mundo diferentes. Você não pode, por exemplo, uma prática que eu não tenho nenhuma, digamos, aproximação e nunca parei para estudar de fato como a ozonioterapia, eu não posso colocar a ozonioterapia e comparar ela com a acupuntura. São ideias de mundo e cosmologia diferentes. Agora, eu posso comparar ela nos seus efeitos ou com outra prática, mas não dizer que é tudo a mesma coisa, como as pessoas fazem também. Para mim, isso é uma ignorância enorme. Aí chamam as PICs como se a gente estivesse falando de PICs como sendo a mesma. Não são. Né? A gente precisa avançar na qualificação, a gente precisa avaliar os efeitos, em que lugar cabe cada uma, o que é possível dar acesso a todo mundo, porque eu falo que no SUS a gente tem que discutir acesso, a gente tem que discutir o custo, a efetividade, tudo isso, né? Mas, sem dúvida, a gente precisa melhorar e qualificar a política. Desde a década de 80, a gente teve o primeiro ato que institucionalizava a homeopatia, e ao invés de a gente ter um crescimento nos estudos e nos efeitos, a gente desqualificou a homeopatia, tirou ela da maioria dos consultórios do SUS, desqualificou a formação, e hoje você tem o acesso a essa prática em consultórios privados que as pessoas pagam, na sua maioria, muito caro para ter acesso a uma consulta. E se a gente for fazer um estudo sistemático aí das crianças, principalmente na primeira infância, que tiveres efeitos positivos com os homeopatia, são enormes. Então, assim, a gente precisa abrir, principalmente chamando os cientistas, né, aqueles que são negacionistas da ciência prática, né, para abrir o seu escopo teórico e saber que na prática existe muita coisa. Eu acho que a política ela tem essa vantagem. Daniel estava na coordenação, vou já encerrar, Rafa, mas eu acho que é legal as pessoas, como é um bate-papo, ele estava na coordenação quando eu debati muito com o Daniel, Daniel, como assim? 28 práticos, o que é isso? Mas Islândia existe. Então, assim, eu como cientista, eu criticava e discutia, mas como é que vocês botaram tudo isso de uma vez só? Isso não existe na prática. Ele dizia, olha o PEMAC, que tem, né? E na época ele disponibilizou todo, junto com o setor de informação, ele me ajudou a ter acesso ao PEMAC, e, de repente, tem tantas outras que não cabem nem as 28, que eu nunca consegui analisar nas 36 mil unidades que a gente avaliou, né? Tinha práticas, assim, do mais, quando dizia assim, você oferece práticas integrativas, alguns diziam não e tinha um leque de práticas integrativas, e outros diziam sim, não cabia dentro das 28, na época não tinha ainda as 28, eu acho que só estava nas 14, né, Daniel? 29. E aí tinha aliás, 29, né? Tinha um leque de outras que a gente nunca conseguiu analisar, porque a diferença era muito grande. Então, apesar de ter as 29, a gente ainda tem um leque de coisas acontecendo que a gente não inviabiliza no momento que você não olha que isso está acontecendo, que foi o meu primeiro movimento, quando eu discutia com o Daniel, na época que ele estava na política, porque eu acho que também é isso, né? A discussão madura é quando você vai lá, produz ciência, discute com o gestor contra-argumenta os seus fatos, e aí a gente vai repensando a política. Isso.